Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos nos últimos dias para as eleições dos Estados Unidos. Lembrando que as eleições lá começam no dia 5 de novembro de 2024. Estamos no dia 31 de outubro. Estão muito próximos, pessoal. Muitas informações vão surgindo. O Trump ele tem crescido, tem ganhado muito apoio, inclusive entre os jovens, entre os homens. Mas acredito que isso é questão de tempo para que as mulheres também venham dar esse engajamento político para Donald Trump. Vocês vêm à tarde mudar abaixo de mim. Trump, apoio entre homens jovens. A gente vê nessas pesquisas que na maioria dos estados-chave, Trump tem liderado. Mas uma reportagem da Epoch Times, vocês veem agora na tela, traduzida da nossa matriz americana da Epoch Times, pontua uma questão interessante. Um demográfico que normalmente é 50-50, com divisão entre republicanos e democratas, a gente vê agora ter uma tendência para o lado republicano. Isso há cerca de uma semana, agora há cerca de 5, 6 dias, dependendo de como se conta, da próxima terça-feira, a gente tem sinais de alerta para democratas que precisam abrir o olho nesse bloco crucial que, como eu disse, historicamente tem dividido 50-50. O que a reportagem fala é o seguinte. Espera aí, o vídeo já volta. Mas, antes de continuar, eu preciso te... Sabemos, pessoal, que o público jovem é cooptado geralmente pela esquerda com a dialética progressista, dialética romantizada do comunismo. Então, essa mudança aí para o apoio de Donald Trump é muito importante, principalmente nesse pleito, nesses últimos dias, a qual é necessário o público jovem estar apoiando para que o Trump consiga ganhar essas eleições que estão disputadíssimas, muito apertadas. Mesmo o Trump tendo uma vantagem, pelo menos nas pesquisas, dentro da margem de erro, nos estados chaves, pêndulos ali, como Pensilvânia, Nevada, Michigan, Geórgia, Carolina do Norte. Então, com esse apoio dos jovens, essa disputa tem se tornado melhor. Eu falo, claro, da eleição do próximo presidente dos Estados Unidos. E aqui no Epoch Times Brasil, nós que temos feito a cobertura dessas eleições, com a tradução simultânea dos principais eventos, levando você para dentro dos principais momentos, superou amplamente Trump em termos de apoio entre eleitores jovens. De acordo com uma pesquisa de boca de urna da CNN, Biden recebeu 60% de apoio entre os eleitores de 18 a 29 anos e 52% entre os eleitores de 30 a 44 anos. Mas esses números de primeira linha escondem um ambiente mais polarizado entre os eleitores jovens. É o seguinte, as mulheres jovens é que fazem esse número ir para esse jeito. Volto para a reportagem. As mulheres, pessoal, elas são cooptadas pelo feminismo, né? Uma dialética criada aí para causar esse distúrbio, esse impacto. Mas acredito que Trump ele vai conseguir reverter essa situação dentro de poucos anos. Mulheres jovens são muito mais democratas em seus padrões de votação, enquanto os homens jovens têm se dividido historicamente em torno de 50%. Mas agora a gente tem o dado de que muitos homens jovens podem estar indo para o lado republicano, o que equilibra pessoas nessa faixa etária entre 18 e 29 anos. Mark Mitchell, que é o chefe de pesquisas da empresa Rasmussen, o chefe da empresa de pesquisas Rasmussen, disse para a Epoch Times o seguinte: o que se pode ver ao longo dos 3 ciclos eleitorais de 2016 a 2024 é uma mudança geral para a direita nos eleitores mais jovens. Então, a gente falou aqui no Epoch Times, cerca de 20 jovens nos Estados Unidos que citaram que a economia é a maior preocupação que eles têm. E essa é uma pauta onde, devido ao fato de em determinado ponto do governo Aí ele cita alguns fatores, alguns indicadores que levaram a essa mudança. Biden, a inflação ter sido a maior nos últimos 40 anos, mesmo que agora na reta final do governo a economia tenha tido uma recuperação muito boa, quando você pega o saldo dos 4 anos, houve problemas de inflação. E o fato é que as coisas estão muito mais caras do que há 4 anos atrás. E se for se comparar com antes da Covid, melhor dizendo, então nem se compara. E com esse critério como um fator de muito peso entre os homens jovens que podem, por exemplo, querer comprar uma casa, no setor imobiliário a inflação, em especial, é maior do que em outros nos Estados Unidos. E claro, a taxa de inflação ter sido controlada bem pelo governo Biden agora não significa que os preços das coisas baixaram, só significa que pararam de aumentar na taxa e em que estiveram aumentando, em especial durante o segundo e terceiro ano do seu governo, mais para o segundo ano, onde a gente viu a maior inflação dos últimos 40 anos nos Estados Unidos. Então, Mitchell, esse que é o chefe de pesquisas da Rasmussen,
ele disse que as suas pesquisas mostram Trump à frente de Harris por 47% a 46%, desculpa pessoal, entre homens de 18 a 39 anos, e enquanto isso as mulheres nessa faixa etária estão 48% a 44% com Kamala Harris, então majoritariamente com Kamala Harris. Ainda assim, isso se distancia do que a gente viu em 2020. Percebemos que essa mudança tem causado um impacto até mesmo entre as mulheres, porque de 48 para 44 não é tão distante assim. E com essa influência, com essa chegada dos homens jovens, acredito que essa mudança também vai acontecer entre o público feminino. Onde Biden tinha 60% de apoio entre os eleitores de 18 a 29 anos. Claro, há uma pequena diferença aí na faixa etária e é fácil que haja confusão quando se discute estatística. Mas a gente pode ter alguma noção e pincelar esses dados. A gente acrescenta ainda que uma pesquisa do New York Times /Siena, que concluiu em 23 de outubro, então, claro, as coisas mudam muito rápido na eleição, mas há cerca de 8 dias atrás, constatou ganhos modestos para os republicanos entre os jovens e entre os homens. Então, um demográfico onde os republicanos parecem ter ganhado algum terreno, em especial com a economia. Então, pessoal, obrigado pela atenção de todos. Essa é uma notícia muito importante, principalmente nessa reta final das eleições dos Estados Unidos. Lembrando que vamos acompanhar, fazer bastante vídeos. O Epoch Times Brasil é um canal dos Estados Unidos e tem filial no Brasil. E eles vão fazer também essa transmissão simultânea com analistas, com pessoas especializadas para estar comentando. E a gente vai fazer também aquela análise filosófica, trazendo as informações, as notícias, para compactuar com a filosofia nesse pleito que é muito importante para a sociedade ocidental. Um abraço a todos e até mais.